Nesse momento, a prova do Enem já está bem próxima, é importante você focar naquilo que efetivamente cai. Então vamos direto ao ponto. Os conteúdos que são mais recorrentes na prova de linguagem são violência de gênero, tecnologia, modernismo, cultura popular e cultura erudita e variação linguística. Esses são 5 temas. Vamos para o primeiro. Variação linguística. Como que o Enem vai cobrar isso de você? Primeiramente, o Enem ele trabalha muito com a ideia do desvio. Quando eu falo variação linguística, como você fala, como eu falo no bar, no restaurante, nós com os nossos desvios, com os nossos erros, entre aspas, o Enem não vê-los como sendo um problema. O Enem vê esses erros que em tese cometemos como sendo um desvio da norma padrão. A norma padrão, ela dita regras. A norma padrão, ela quer que você fale de uma maneira padronizada, de uma maneira rigorosa dentro de um sistema de regras. Tudo que foge à norma padrão é chamado de desvio. O Enem não trabalha com a perspectiva do erro. Essa coisa de erro é uma lógica bastante preconceituosa. O Enem não gosta dessa perspectiva. Então, o Enem chama de desvio. Quando eu falo variação linguística, como falamos e nos expressamos no cotidiano, isso tem a ver com o desvio da norma padrão. Se você está lá no restaurante e fala assim, hoje nós iremos, quem sabe, chamar os garçom. Os garçom? Ixi, pois é, isso seria um desvio da norma padrão. Isso é variação linguística. Pelo menos 5 questões vão cair com esse tema. Dê uma folheada, dá uma estudada a mais, porque isso vai aparecer para você. Um outro grande tema eu chamo de inclusão digital. Tudo que você sabe de Twitter, de TikTok, de Instagram, de qualquer rede social, o Enem vai colocar isso para você na prova. Landinho, mas como que eu vou estudar isso? Não tem um livro específico para você estudar o tema da inclusão digital. Na verdade, eu queria que você entendesse que o Enem ele sempre vai apresentar uma reflexão crítica sobre esses temas. Não é para você ficar bitolado no Instagram, no TikTok. Não é isso. O Enem, ele, por exemplo, vai falar de um gamer, de um jogo. E aí ele vai dizer que alguns tipos de jogos eles podem contribuir para que o cidadão, jovem, criança, possa também fazer atividade física. Por exemplo, o Enem pode falar que criou-se um aplicativo para que as pessoas se aproximem e façam mais práticas de atividade física. Então, quando eu falo inclusão digital, é justamente por essa perspectiva. É uma perspectiva de problematizar qualquer rede, qualquer elemento tecnológico que possa favorecer em termos do cidadão. Então acaba que o tema da inclusão digital ele também está dentro da ideia da cidadania. Então usar a rede, usar a internet, usar as redes sociais como forma também de inclusão social do indivíduo, como propagação da arte, como forma de fazer atividade física, como estreitamento de relações entre os sujeitos, tudo isso pode aparecer para você na prova. Um outro grande tema, o tema da violência de gênero. E aí, moçada, é muito importante você ter a ideia que você tem que pensar como que a prova quer. Como que a prova quer que você pense violência de gênero. O Enem, ele vai trabalhar com a perspectiva da proteção e da reflexão sobre algumas minorias, como, por exemplo, a figura feminina. Então o Enem ele vai se posicionar do ponto de vista ideológico contra qualquer tipo de estigmatização, de violência contra as mulheres. Então é assim que o Enem vai cobrar de você. Então, moçada, é importantíssimo, turma, que você vá para a prova pensando mais ou menos como essas questões vão aparecer para você. A questão de violência de gênero. O que vai aparecer para você? Vou te dar um exemplo. O Enem colocou uma questão que tinha a Marta, a jogadora da seleção brasileira de futebol feminino, e o Neymar, que também é um jogador da seleção, embora o Neymar ultimamente anda muito mais querendo fazer farra do que jogar bola, né? Desculpa, piadas à parte aí. E aí coloca aqui a quantidade de jogos que o Neymar teve pela seleção e o salário dele, e a quantidade de jogos que a Marta teve, e a quantidade de gols e o salário dela e o salário dele. E aí você vai chegar à conclusão que é completamente discrepante o que ele ganha e o que ela ganha. E aí o Enem vai propor uma reflexão crítica sobre essa diferença de gêneros,
Então o Enem ele vai se posicionar que é importante nós trabalharmos com a perspectiva de igualdade de gênero. Sendo assim, qual que é a conclusão desse raciocínio? Pensa comigo, se aparecer lá qualquer tipo de questão que envolva diferença entre meninos e meninas, entre azul e cor-de-rosa, é importante você pensar como o Enem quer que você pense. O Enem vai apresentar uma postura crítica reflexiva. Outro grande tema da prova do Enem, o modernismo. É importantíssimo você pensar que sempre virão questões de modernismo. Como eu falei, questões de violência de gênero, pelo menos 5. Questões de modernismo, pelo menos 5 também. Então eu estou te entregando aqui o filé mignon. Falando de filé mignon, dá aquele like no vídeo, sabe por quê? É uma forma de você falar para o professor, olha, o conteúdo tá massa. Você está nos ajudando em nossa jornada. Inclusive, eu quero fazer parte da sua jornada de aprovado. Por isso que a gente está aqui desenvolvendo o melhor trabalho possível para colocar você dentro do seu curso superior. Esse é o plano. Então, como que o modernismo pode aparecer para você em prova? Olha, é importante você pensar que a estética modernista é uma estética da inovação. Então, por exemplo, na literatura, como que você vai encontrar o modernismo? Olha, por meio de paródias ao romantismo, ao quinhentismo, por meio de uso de versos livres, por meio de quê? Da linguagem coloquial, por meio de quê? Da poética do mínimo. A poética do mínimo é quando você faz uma arte sobre coisas insignificantes. Como, por exemplo, eu posso fazer um poema sobre esse vaso que está aqui do meu lado. Posso fazer um texto sobre esse vaso? Posso. Isso é modernismo. Modernismo ele pega aquilo que está aqui e agora e tematiza. Isso é uma forma de se opor à estética do parnasianismo. Outra marca do modernismo, moçada, reflexões metapoéticas. Isto é, eu faço um poema para discutir como é o próprio poema. Olha, inclusive falou de poema piada, sempre tem um grande humor nos poemas do modernismo. Bateu o olho no texto, viu que os versos não têm uma certa simetria, muito possivelmente é verso livre, certo? Então, modernismo é um dos outros temas, mais um tema que é fundamental para você na prova do Enem. Sabe qual é? A diferença entre a cultura popular e a cultura erudita. A cultura popular, onde ela é produzida? Pelo povo. A cultura erudita, ela é produzida pela academia, por escolas, por galerias. A cultura popular, ela é simples, ela é espontânea. A cultura erudita, ela é sistemática, ela trabalha dentro de um respaldo técnico. A cultura popular, ela não tem regras de composição, é livre, como eu te disse, é espontânea. Agora, a arte erudita, não. A arte erudita, ela vai vir com a perspectiva mais formalista. Na última prova do Exame Nacional do Ensino Médio, nós tivemos 4 questões sobre o tema. Enem 2021, por exemplo, nós tivemos 3 questões do Machado de Assis e uma delas falava a distinção entre o popular e o erudito. Esses são 5 temas que, assim, inquestionavelmente vão aparecer para você na prova. Com esses 5 temas aí, muito possivelmente você acerta pelo menos 5 questões. E abra sua cabeça para pensar como o Enem quer que você pense. Acabei de falar de cultura popular. O Enem, ele preza a diversidade cultural. Segundo Guimarães Rosa, na panela do brasileiro tudo vale. Então vamos misturar de tudo, absolutamente tudo, porque assim o que vai ganhar vai ser a diversidade cultural. O Enem trabalha muito com a perspectiva da alteridade. Que tem a ver com diversidade do outro, tem a ver com diversidade cultural. Então, moçada, olha, com esses 5 temas, espero que eu tenha ajudado você em sua jornada e logo espero que você volte aqui e fale, Landim, passei, melhorei minha quantidade de nota na prova de linguagens graças a essas suas dicas fundamentais aqui na reta final, direto ao ponto. E antes de qualquer coisa, bons estudos, boa revisão e, é claro, do fundo do meu coração te desejo uma excelente prova. Não esquece de vir aqui e depois dizer para mim, Landim, obrigado pela dica. Forte abraço e boa prova.